A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão conosco hoje. Chegamos ao dia 46 do nosso propósito de 365 dias de leitura da palavra. Hoje, dia 29 de dezembro, a leitura é no livro de Números, capítulos 19 ao 21. Como de costume, nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto que está dentro dessa leitura. Porém, hoje eu quero começar fazendo uma oração. Feche seus olhos, pense no Senhor e ore junto comigo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Quero te agradecer pela oportunidade de ler, ouvir e falar da tua santa palavra. Senhor, todos os dias eu quero te entregar todo o meu ser. E hoje não é diferente. Eu quero entregar minha vida, entregar os meus passos, entregar tudo o que eu tenho ao Senhor. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos o meu coração, os meus pés. Que o Senhor venha me direcionar para viver o dia de hoje da melhor forma. E que a tua palavra nesse dia de hoje venha trazer instrução, orientação, vinda diretamente do teu altar, Pai, diretamente do teu trono, para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Vamos ler Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Hoje eu quero que seja um pouquinho mais rápido, então eu te peço para que você preste bastante atenção nessa palavra. Por mais que ela vai ser um pouco mais rápida, eu tenho certeza que ela vai trazer edificação para a sua vida no dia de hoje. A palavra no versículo 8 do capítulo 21 de Números diz assim: Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Essa palavra, ela nos relata que, mais uma vez, o povo se levantou para murmurar e reclamar contra o Senhor, contra o direcionamento que o Senhor estava dando, pensando que seria melhor ter ficado no passado, nos lugares onde eles já tinham habitado, os lugares onde eles eram feitos cativos. E devido a essa murmuração, Deus enviou serpentes para picar o povo. Essas serpentes, elas tinham uma característica muito interessante. A mordida dessa serpente queimava como brasa viva. Então, assim que alguém era mordido por uma serpente dessa, o local onde foi mordido queimava. E muitos foram os que foram envenenados e morreram. Então, uma boa parte do povo foi mordido. Um número expressivo morreu por conta dessas mordidas. Quando nós vemos que o Senhor, ele recebe a murmuração do povo, o povo reclamando de onde eles estavam, do alimento que eles tinham, e envia essas serpentes, o Senhor está trazendo uma lição para o povo. Porque se eles preferiam ficar longe de Deus, eles estavam preferindo a morte. Porque Deus é a vida.
Muitas vezes, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos dedicamos a viver a vontade de Deus, quando nós pedimos a Deus um direcionamento, pedimos a Deus para mudar a nossa vida, Deus, a princípio, nos leva a caminhos complicados. Há caminhos que muitas vezes podem ser dolorosos a caminhada. Mas esses caminhos que o Senhor nos leva é para gerar em nós mudança. É para gerar em nós transformação. É para que a conversão seja produzida de dentro para fora. E para que isso aconteça, nós precisamos ser moldados. E tudo que precisa ser moldado, ele perde a sua estrutura, ele é remodelado. Nós vemos um pedaço de barro sendo trabalhado sobre as rodas. O oleiro, ele molda aquele pedaço de material segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele quer. Mas quando ele coloca aquele material sobre as rodas, ele já está em um formato. Que formato é aquele? Geralmente é um formato circular, é um formato redondo, uma bola de material. Mas o oleiro, ele começa a trabalhar e ele vai desconstruir aquela estrutura, aquele círculo, aquela bola, ele vai desfazer aquela bola e ele vai começar a modelar um vaso. Ele vai começar a modelar um recipiente. Por quê? Aquele recipiente, ele precisa ser moldado para receber algo. Então o Senhor, ele nos leva a caminhos que muitas vezes faz a gente repensar o nosso modo de viver, fazer coisas que a gente nunca fez, viver experiências que a gente nunca viveu, com o objetivo de mudar as nossas estruturas. E sempre que Deus fazia isso com o povo de Israel, o povo murmurava. E era por isso que eles ficavam no processo por tanto tempo. E esse povo que ficou tanto tempo por esse processo, esse povo que ficou tanto tempo passando pelo deserto, porque não conseguia aprender a lição, mais uma vez estava reclamando contra o Senhor. Mais uma vez estava pecando contra o Senhor, sabendo que estava pecando. Aí a Bíblia diz que eles eram mordidos, o povo começou a morrer, e aí eles se arrependeram de ter reclamado do Senhor. E foram pedir para Moisés, clamar a Deus para que Deus salvasse eles. Aí aqui é o ponto principal dessa mensagem do dia de hoje. Deus, ele fala para Moisés fazer uma serpente, e todo aquele que olhasse para essa serpente, ele não morreria. Versículo 8 novamente. Faz uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Existe uma questão muito importante nessa determinação de Deus. Existem pessoas que pensam que o perdão de Deus vai te livrar da consequência da sua atitude. E nós vemos nesse texto que não é bem assim. Primeiro, Deus não retirou as serpentes. A serpente foi enviada por conta da murmuração do povo. É consequência do pecado. A consequência desse pecado de murmurar contra Deus, Deus não tirou. As serpentes continuaram no deserto. Mas Deus perdoou, não perdoou? E o perdão de Deus trouxe a vida, tirou a morte do povo, tirou a morte de dentro daquela nação. Então, quando eles eram mordidos pela serpente que foi enviada por conta da murmuração,
eles não morreriam mais. Mas a consequência de ter murmurado, eles teriam que aguentar. Ah, mas pelo menos Deus tirou o peso da consequência, né? Tá bom, tinha a serpente lá, mas a serpente mordia e não acontecia nada. Não. O versículo 8 e 9 que nós lemos nos mostra que essa serpente ela era venenosa. Olha lá no versículo 9. A parte B. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas. Então Deus, ele não tirou o veneno da cobra. Deus deixou a cobra, Deus deixou o veneno dentro da cobra, mas aquele que andasse até onde estivesse a serpente de bronze e olhasse para ela, ele seria liberto da morte. A Bíblia diz que ele não morreria, mas a Bíblia não diz que a mordida não queimaria. A mordida da cobra, aquela mordida que queima como uma brasa viva, ela continuaria queimando como brasa viva. O veneno continuaria agindo. O veneno só seria não letal ao ponto de matar se a pessoa que foi mordida olhasse para a serpente de bronze levantada. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele mesmo testifica dessa serpente dizendo: importa que o Filho do Homem seja levantado como a serpente foi no deserto. E a palavra que eu quero trazer hoje, para mim e para a sua vida, é que não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa quais estão sendo as consequências desse pecado, não importa se você está sendo ameaçado de morte, se você está doente, a solução é olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Jesus, ele morreu, ele foi pendurado no madeiro. Ele morreu por mim e por você, para trazer o perdão dos nossos pecados. Então olhe para Jesus. As consequências das suas atitudes, dos anos de distanciamento do Senhor, você vai passar. Porque as consequências atacam a carne, mas o teu espírito vai viver. A vida de Deus vai estar com você. Existem pessoas que usam droga, que fazem uso de bebida alcoólica, e essas pessoas, elas podem ter consequências. Pode ter consequências no coração, no sangue, doenças. Mas a partir do momento que essas pessoas olham para Jesus, a vida de Deus vai chegar até ela. O Senhor Jesus vai entregar para ela o direito da salvação, da vida eterna. Amém, meus amados? Quero dizer para você que não importa qual é a circunstância, não importa o que tenha acontecido, não importa qual seja o seu erro, o seu pecado, olhe para Jesus. Porque Jesus, ele está pronto para te trazer o livramento e a salvação. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que está vendo esse vídeo, que está ouvindo esse áudio. Que o Senhor venha revestir com o teu poder, com a tua graça, com o teu espírito, livrando de todo o mal. Que o Senhor, Pai, venha colocar sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, o teu Espírito Santo, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que o Senhor venha dar força
para que elas possam vencer o orgulho, vencer, Senhor Jesus Cristo, as próprias ideias, para que elas possam, Senhor, reconhecer o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das suas almas. Que elas possam entender que independente do que elas passaram, independente do que elas fizeram, independente do que o inimigo tentou fazer com elas, o Senhor ainda tem o poder e autoridade. Mas não é qualquer poder e qualquer autoridade, é todo o poder e toda a autoridade para trazer a cura, a libertação, a salvação para essas pessoas e também para a casa delas, para a família delas. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, envia o teu Espírito Santo. Entra dentro dessas casas, dissipa toda treva, elimina toda a opressão maligna e que a luz do Senhor venha resplandecer dentro desses lares, em nome de Jesus. Meus amados, na quarta-feira nós vamos começar um propósito de jejum e oração. Esse propósito vai ser mais específico, mais voltado à oração, mas claro, também vai ter jejum. Esse propósito ele vai ser para que todos nós nos comprometamos a orar 3 vezes ao dia. De manhã, assim que acorda, à tarde, qualquer período da tarde e à noite antes de dormir. Não precisa ser oração de 2, 3 horas, mas orar 3 vezes ao dia. Pegar esse hábito. E jejuar, dia sim e dia não. Primeiro dia de jejum, quarta-feira, quinta-feira, não precisa jejuar, mas precisa orar 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia na quarta, 3 vezes ao dia na quinta, 3 vezes ao dia na sexta, até o final do propósito de 21 dias. Mas para que esse propósito? Esse propósito é um propósito de libertação. Se algo tem te oprimido, se algo tem te abatido, colocado em você sentimentos suicidas, colocado em você sentimento de incapacidade, de abandono, se você tem se sentido mal, se existe um familiar que tem sido preso em vícios ou em doenças, esse propósito é um propósito de libertação e eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai mover o sobrenatural sobre a vida, sobre a família de todos aqueles que fizerem esse propósito de todo o coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Até amanhã.